Senhor, estamos aqui com mais um vídeo do canal Edificando Vidas. Nós temos como objetivo neste canal a gente estar compartilhando conteúdos da Palavra de Deus para edificação de vidas. Por isso nós te pedimos para você compartilhar esse canal com alguém, dê seu like, a gente se inscreva no canal porque é para o crescimento do reino de Deus, para a edificação da igreja do Senhor. Então nós estamos aqui, meu nome é presbítero Adeildo, tem o Everton que nos ajuda, o presbítero Everton, e nós estamos com mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, já finalizando esse trimestre, uma das lições muito importantes para edificar a igreja, para o crescimento da igreja, e nós estamos falando nesse trimestre sobre dons espirituais e dons ministeriais. Nós falamos o que é dom, é bom dar uma recapitulada para a gente situarmos na lição. O que é dom, o que significa os dons. Dons são dádivas, são presentes. Esse é o significado raso da palavra dons. São presentes ou dádivas. E o propósito dos dons em relação a questão espiritual, a visão espiritual, é que dons têm o propósito de edificar a igreja, crescimento do reino de Deus. Então esse é o propósito. Então nós trabalhamos nessa lição duas partes. Primeiro a parte falando sobre dons espirituais, e os dons espirituais significa para a igreja, para a edificação, para o crescimento da igreja, uma igreja ativa, uma igreja que ela está em pleno funcionamento e que o Espírito Santo está trabalhando no meio dela de acordo com a vontade dele. Então, o Espírito Santo distribui esses dons. E a primeira lição fala, e ele deu aos homens dons. E esses dons, esses presentes, essas dádivas, esses dons são dons espirituais, e nós, como os pentecostais, nós cremos que o Espírito Santo ele trabalha no meio da igreja e ele distribui esses dons na atualidade. Na atualidade, ele tem trabalhado com os dons, distribuindo a quem ele quer particularmente. Então, ele está sempre usando pessoas, cristãos, aqueles que crêem, com os seus dons, distribuindo aquele na área da cura, na área da fala, e distribuindo as mensagens, falando aquilo que ele quer, da maneira que ele quer, do jeito que ele quer, da sua multiforma de trabalhar. Então, o Espírito Santo ele tem sua forma de trabalhar. Então, na primeira parte da lição, nós falamos sobre dons espirituais, dom da fé. Então, nós temos ali vários dons que nós trabalhamos, na primeira parte da lição. Agora, na segunda parte da lição, nós falamos sobre os dons ministeriais. E esses dons, nós vemos em Efésios 4:11, Paulo fala que ele deu os dons ministeriais, dons à igreja, dons de apóstolo, dons de profeta, dom de pastor, evangelistas e doutores. E ele mesmo deu, Paulo fala. Quem? Jesus. Jesus deu dons à igreja. Outros para apóstolos, outros para profetas, outros para doutores, outros para pastores e mestres. E isso aí é diferente dos dons espirituais. Porque os dons ministeriais, o próprio homem é o dom. Então Deus, Jesus deu à igreja homens dons. Então nós podemos observar que ele deu apóstolo, profeta, evangelista, pastores, doutores. São 5 dons ministeriais em que Jesus deu como presente à igreja. Então a diferença dos dons espirituais, que o Espírito Santo reparte particularmente esses presentes a cada um membro da igreja, aquele que é batizado com o Espírito Santo, aquele que recebe esse dom em particular,
ele é usado pelo Espírito Santo. Agora, nos dons ministeriais, o próprio homem é o dom. Então nós vemos aí que tudo isso, toda essa forma de Deus trabalhar, a maneira que Deus trabalha com os dons é para a edificação e crescimento do reino de Deus. E a igreja foi crescendo. A igreja ela foi desenvolvendo. Conforme Deus trabalha na igreja, conforme o Espírito Santo desenvolve no meio da igreja, a igreja vai crescendo. E o seu crescimento vem surgindo também novas necessidades. Porque de acordo com a igreja vai crescendo, vem surgindo as necessidades. E de acordo com as necessidades foram surgindo, teve também que surgir novas funções. E aí nós vemos nessa segunda parte dos dons ministeriais, nós vemos duas funções importantes. A função de presbítero, que nós passamos pela lição passada, e agora nós estamos entrando na função de diaconato. É isso que nós vamos falar hoje. E essa é uma função muito importante para a igreja. Claro que as outras também são importantes, mas essa é uma função específica para a igreja. Então, a lição de número 12 vai falar sobre o diaconato. O diaconato, nós vemos que o significado da palavra diaconato, ela é bem abrangente, porque a verdade prática vem falando que, embora o diaconato seja um ministério específico, a diaconia é uma missão de todo o crente. Então, apesar de ser específico, alguém tem um trabalho específico na igreja, uma separação específica na igreja, mas ninguém pode fugir dessa função. Porque todo crente ele tem que ter desejo no coração de servir a Deus como diácono. E o diácono, a palavra diaconato, significa serviço, servir. Então, nós vemos que todos nós precisamos de ter no coração esse desejo de servir. Tem que ter esse propósito no coração. Então, uma lição que enriquece a nossa vida espiritual, não só uma função ministerial, não só um cargo específico na igreja, mas todo aquele que é crente em Cristo Jesus, ele tem esse desejo no coração de estar servindo, porque esse é um estilo de vida de Jesus. Quando Jesus passou por aqui, pela essa terra, passou aqui como homem, o estilo de vida de Jesus, o modo de viver é servir. Então nós vemos e nós queremos mostrar a importância nessa lição, e nós possamos ver que a importância dessa função e desse estilo, esse modo de viver do diácono. Então ele está com o coração aberto, ele está sempre disposto, é um trabalho voluntário. Não é um trabalho que você cobra nada, que você vai cobrar, que você vai receber. A recompensa vem do Senhor. O textuário é muito interessante, está em 1 Timóteo 3,13, que fala aqui: porque os que servirem bem como diácono adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Então, quanto mais o diácono serve, quanto mais ele se dispõe, quanto mais ele se coloca nessa posição diante de Deus, diante dos homens, ele vai ter uma recompensa, uma boa posição. Mais a sua fé vai ser aumentada, mais o seu desejo de servir a Deus vai ser alimentado, e com certeza Deus há de recompensar, não só nessa vida, mas na eternidade, porque o Senhor é fiel, e essa é a vontade de Deus para nós, podermos servir ao Senhor com alegria, Amém? Então nós vemos que a igreja do primeiro século estava com uma necessidade muito grande
conforme ela foi crescendo, desenvolvendo, dentro do trabalho ali do Espírito Santo, nós vemos em Atos, né, o mover do Espírito Santo, trabalhar no meio da igreja e o crescimento da igreja. Então foi necessário, por causa da expansão do Evangelho, do avanço, do crescimento, foi necessário, por surgir também problemas da área social, né? Então, precisava de buscar esse equilíbrio, porque a igreja estava sendo criticada, né? Ela estava sendo criticada por esse crescimento e por surgir alguns problemas que a igreja talvez não estava atenta a isso, né? Então, é necessário, né, que se reunisse, fizesse uma assembleia ali e desenvolvesse essa função ministerial que é do diaconato, né? Então nós vemos que esse serviço ele vem ao longo dos séculos, né? Foi uma questão, o comentarista fala que foi uma questão ética, né? Uma crise ética que teve na igreja e levou os apóstolos a proporem medidas que serviram de base para instituir a função diaconal. Então, nessa necessidade foi surgir essa função diaconal, que nós vemos, e nós vamos ver durante a lição, a função do diácono, o quanto é necessário, quanto o diácono ele é essa extensão do pastor, do ministério. O presbítero é o braço do pastor, mas o diácono é braço, mão e perna do pastor. Ele tem a visão lá na frente, ele tem que ter essa visão mais além para levar até o pastor essa tranquilidade, né, de administrar, de poder organizar, tanto na parte espiritual do rebanho, quanto na parte material, social, né? Então, ele auxilia o pastor. E o pastor, com certeza, para cuidar das suas funções específicas, o pastor ele vai distribuir, organizar a função do diácono, né? Então, por isso a necessidade até hoje, até nos dias de hoje, né, nós vemos que a função diaconal, ela tem uma prioridade, uma necessidade, uma questão significativa para a igreja, né? Uma igreja sem o diácono, sem essa função, uma igreja onde os crentes não conseguem também ter essa visão, né, auxiliar, né? E a igreja fica prejudicada no trabalho e a igreja é cobrada nisso. A igreja é muito cobrada, ela é muito visada, principalmente os de fora, né? Então, nós vemos no item falando sobre Jesus. Jesus é o maior exemplo, seu estilo de vida, seu modo de viver nos traz esse exemplo maior, né? Esse exemplo. Aqui fala que a vida inteira de Jesus, quando ele passou aqui na terra, demonstrou um verdadeiro sentido de diaconia em todos os seus aspectos, toda a sua maneira de viver. Ele mostrou as suas principais características, era o modo de viver, de servir, né? E o Paulo relata nas suas cartas de Filipenses 2, ele fala que, sendo em forma de Deus, Jesus não teve usurpação de ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se, ele abriu mão de si mesmo, de todos os seus atributos, né? Tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, olha só, Jesus mostrando o verdadeiro exemplo, a importância de ser servo, porque isso simboliza, significa, tem um sentido de condição humilde, de se colocar no lugar do outro, de sentir a necessidade do outro, de poder servir ao próximo. Essa é uma verdadeira condição que Jesus se colocava. Então Jesus ele se relacionava com todas as pessoas, sem exceção de pessoas.
Então, seu modo de viver, seu estilo de vida, ele abriu mão de sua glória para vir a este lugar e mostrar a questão de humildade de servo, né? Então, é um serviço, o ponto 2 fala que é um serviço, esse serviço, essa função é um serviço de escravo mesmo, né? Que a pessoa se coloca numa posição de tanta humildade. Jesus mostrou quando lavou os pés dos discípulos, não vamos entrar em detalhe, quando ele pega a bacia, coloca a água e começa a lavar os pés. Os pés é a parte mais, né, como se for, naquela época principalmente, era uma das partes mais sujas do corpo. E é onde Jesus tocou e lavou. Jesus não estava sendo demagogo, Jesus estava mostrando a questão da humildade, de poder servir, né? E ele fala assim, se não deixar, Pedro, eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo, porque Jesus estava mostrando ali questão de comunhão também, né? De posição, que Jesus não está mostrando uma hierarquia, Jesus está mostrando uma unidade, né? Uma igualdade, né? Então essa é a parte, né, centralizada de Jesus, cristocêntrica. Esse é o verdadeiro evangelho, né? É servir. Então, é um serviço de humildade. Os discípulos ainda, comentaristas falam que os discípulos ainda não haviam entendido, compreendido a mensagem de Jesus, porque para eles, né, a proposta do Nazareno nunca foi estabelecer a hierarquia. Tanto que eles queriam ficar ao lado de Jesus, quem vai ficar mais perto de Jesus? Não, Jesus não queria estabelecer uma hierarquia, né? E aí Jesus vai ensinar. Entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal, será servo, né? E qualquer que dentre vós quiser ser primeiro, será servo de todos. Por quê? Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate às muitas. Então a centralidade, né, de Jesus, a sua disponibilidade é servir ao próximo. Se nós não pudermos servir, nós não prestamos para o reino de Deus. Porque Jesus nos ensinou a ser servo, abrir mão do seu próprio eu, abrir mão de si mesmo para servir ao próximo. E vale a pena nós seguirmos a Jesus. Os discípulos de Jesus, aqueles que seguem a Jesus, eles têm essa característica enraizada. Porque se não pudermos servir, nós não servimos para o reino de Deus. Nós não servimos para fazer parte do reino de Deus. Por isso é tão importante nós entendermos essa palavra diácono. Não é só uma função ministerial, não. Vai mais além. É um estilo de vida, é um modo de viver que nós temos que colocar em nossos corações, em poder ver a necessidade do próximo, em poder servir ao próximo. Não é só, isso não é para uma classe da igreja, não é hierarquia na igreja, não. Isso é para todos nós que cremos nesse Jesus. Ele falou, se você quer ser maior, você tem que saber servir. Se você quiser, primeiro, será servo de todos. Esse é o estilo de vida. Esse é o propósito que Jesus quer na nossa vida. Essa é a condição que Deus quer de nós. Ser humildes, humilde de coração e poder servir. Porque esse é o propósito de Deus para nós. Então a instituição de diácono foi nessa necessidade. Os gregos estavam acusando os judeus. Olha, vocês estão vendo aí, as viúvas estão sendo desprovidas. É preciso, é necessário, que haja um interesse, que vocês vejam a necessidade. Então, o comentarista coloca assim, na origem dos diáconos aqui, houve 3 condições.
Houve a bênção, o problema, a reivindicação. A bênção surgiu, né? A bênção foi importante, o motivo da bênção foi o crescimento da igreja. A igreja cresceu, a igreja desenvolveu, o Espírito Santo estava operando. Uma bênção. Agora veio o problema. Porque de acordo que vem crescimento, vem os problemas. E aí nós temos que saber administrar. E ó, qual bom é Deus, que nosso Deus é organizado, que nosso Deus ele tem sua forma de trabalhar e nós observamos isso para que nós possamos andar de acordo com a vontade dele, na obra dele, porque para nós fazermos a obra dele, nós precisamos de aprender com ele como nós devemos trabalhar na obra. Então, houve a necessidade, por causa do crescimento da igreja, e aí veio a cobrança, veio o problema. A causa era que a acusação de que a igreja primitiva não estava observando. Só que os apóstolos, eles não tinham condição de atender a área social, de olhar para as viúvas, a necessidade das viúvas na época. E aí, eles tinham que cuidar da palavra, eles tinham que estar orando. Então, para eles fazer todo esse trabalho, para eles ia ser acumulativo, não tinha como desenvolver. Nenhum líder trabalha sozinho, ele precisa de companheiros. E aí houve necessidade, fez a assembleia, reuniu todos, e a igreja estabelece aí diáconos. As escolhas dos diáconos, a escolha desses homens. Quem seriam esses homens? Precisamos de companheiros. Quem? E agora? Para trabalhar nessa área, precisar de pessoas com capacidades. Que característica é essa? Né? Quem seriam esses homens? E aí, acho interessante na obra do Senhor, que foi específico, o terceiro item fala que para resolver o impasse, orando e impondo as mãos, os apóstolos separaram 7 irmãos de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria para administrar uma questão ética e social. Precisaria de característica específica. Não é de qualquer maneira, na obra do Senhor de qualquer maneira, não é qualquer um que pode desenvolver. Precisa de homens com capacidades específica, cheio do Espírito Santo, de boa índole, né? Que tenha uma boa reputação, que tenha caráter, porque para fazer a obra do Senhor não pode ser de qualquer maneira, não pode ser não estou querendo desmerecer a pessoa, né? Questão financeira, não é isso, não é posição, não. Pessoas de caráter, pessoa transformada por Deus, transformada pelo Espírito Santo, crentes de verdade, para que pudesse executar essa função. Né? Então, as qualificações seriam importantes: caráter moral, caráter espiritual, né? Caráter familiar. Né? Era uma especificação importante. E aí eu vou finalizando com os irmãos, mas quero ler aqui em Atos 6, quem deveria ser, né? Separaram 7 irmãos de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, para encarregar desse serviço. Né? Então são homens que deveriam ser cheios do Espírito Santo, homens transformados de caráter, homens que tivessem uma vida familiar e que conduzissem mulheres, homem de uma mulher só, de boa reputação. A mulher deveria ser crente, porque não adianta nada o homem ser, né, crente e a esposa não ser. Não adianta nada a mulher ter reputação, o homem ter reputação e a mulher não ter. Né? Então tinha que ser homens cheios do Espírito Santo, transformados, crentes, né, em Cristo Jesus. Então, muito importante a separação desses homens, porque a sua função ela é muito grande. Né? E nós vemos que não é fácil o serviço diácono. Visitação de enfermos, né? Auxiliar na ordem do culto, segurança do culto, né? E várias outras funções.
visitar os irmãos, levar ceia e muitas outras funções específicas que esses homens têm que ter. E tudo isso, irmão, por um trabalho voluntário, de desejo do coração, de amor à obra do Senhor, sabendo que não é vão a sua obra no Senhor. A recompensa vem de Deus, né? Então, que nós possamos estar atento a isso, orar pelos esses homens, mas também saber que nós também temos chamado para isso. Servir ao Senhor na sua obra com alegria, se colocar na posição do outro. Esse é o amor que Deus requer de nós. E o diaconato, né, esse estilo de viver, essa maneira de viver, ela faz parte de todos nós. Que Deus possa nos abençoar, nos guardar e colocar isso no nosso coração. Não vou prolongar mais o vídeo, já está enorme. Mas nos ajuda aí, compartilha o canal, dê seu like, né, e nós vamos voltar com mais novidade no canal, tá ok? Fique com Deus, a paz do Senhor.